Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pai do João e da Maria, professor Victor Luiz. Depois de muito tempo, né? Tô fazendo esse videozinho aqui para ajudar a galera aí do CPM que tá penando um pouquinho, né? E infelizmente, devido à falta de tempo, né? Vai ter que ser online mesmo, tá bom? É muito cansativo, né? De manhã, de tarde, de noite tem que dar uma descansada na mente mesmo, senão pira, né? A Maria há muito tempo já me pede isso, de vez em quando eu e o João, eu e ela, né? E o João também. A gente fica aqui, tem um quadrinho aqui do lado que a gente fica resolvendo questão, aquelas coisas, mas o cansaço bate, né? Ainda mais que tem uma cama aqui atrás, eles ficam deitados, sentados, então daqui a pouco eu tô vendo os olhinhos fechando e eu fico com pena, realmente, porque é o dia inteiro, né? Então eu resolvi fazer uns videozinhos com algumas matérias, que eles geralmente incomodam mais eles, né? Deve incomodar mais gente. Então eu vou começar a fazer essa série de videozinhos aqui para ajudá-los, tá bom? Deixa eu ver aqui se tá tudo gravado, tá tudo ok, tá gravando. É, vamos lá. Função é uma matéria meio enjoada mesmo, tá? E matemática não é uma coisa que você tenha que decorar tipos de soluções, tá? Você tem que ir desenvolvendo esse pensamento. E uma das coisas que eu percebi, eu não vi as folhas anteriores, então eu tô pegando uma folhinha aqui, que é a folhinha aqui, a lista 15. Eu tô pegando a própria folhinha do curso para poder não destoar muito do que vocês estão vendo, entendeu? Porque a gente tem uma gama muito grande de exercícios. Então, eu vou fazer alguns exercícios, por mais que vocês tenham feito alguns exercícios, mas eu vou fazer alguns para dar uma esmiuçada a mais, tá bom? Então, função mesmo, a gente teria que iniciar a função, o estudo de funções, sem mencionar do primeiro grau e do segundo grau. É de suma importância que vocês tenham é, a parte de gráficos, tá? Separadamente de função de segundo grau e de primeiro. Então, aqui eu não vou me preocupar muito com gráfico. O que eu percebi nessas questões que eu coloquei agora, existe muita equação do segundo grau, tá bom? A nomenclatura de função, né, é uma coisa meio chata de você entender inicialmente, mas a gente vai aos pouquinhos ajudando, tá? Então, olha só. O primeiro conceito que a gente vai ter, que eu vi nas questões aqui, é o conceito de raiz. Então, por exemplo, você tem uma equaçãozinha aqui do primeiro grau, 3x menos 6 igual a zero. Perdão, vou nem botar igual a zero. Você tem uma expressão aqui, 3x menos 6. Eu quero saber qual é o número que eu tenho que colocar ali no lugar do x para que esse resultado dê zero. Vou botar até uma expressão até mais fácil. Por exemplo, x menos 2. Qual é o número que eu tenho que colocar no lugar do x para que esse resultado, para que essa expressão x menos 2 fique igual a zero? Por mais que você saiba a resposta, eu quero que você anule essa expressão. O que é anular? Anular essa expressão é tornar ela igual a zero, tá bom? Anular a expressão. E aí a gente vai resolver da maneira que você achar conveniente. Claro que aqui é simples, né? Só passar o 2 para o outro lado, acabou. Esse 2 aqui, ele vai se chamar raiz da equação. Raiz é o número que anula a sua equação, raiz é o número que anula a sua função, raiz é o número que anula o seu polinômio. Raiz, ela anula. A função dela é essa. Ela vai anular essa sua expressão, essa sua equação, vai anular a sua função, vai anular o seu polinômio. Raiz anula. Existe um outro nome de raiz que se chama zero, mas não é o zero que você conhece não, tá bom? Raiz ou zero, ou seja, o número 2 é raiz dessa equação, o número 2 é zero dessa equação, é zero dessa função, né? Então eu poderia transformar essa expressão x menos 2 numa função, por exemplo, f de x igual a x menos 2. Aí eu pergunto para você, qual é o zero de f de x? Ou seja, qual é a raiz? A raiz, qual é o zero, né? Qual é o zero de f de x? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu quero achar um número que eu tenho que colocar no lugar do x para que o x menos 2 se anule. Qual é o número que eu tenho que colocar no lugar do x para que ele se anule, né? Ou seja, vai ser o f de 2, que vai dar zero. No lugar do x, eu coloco 2. Como a gente viu aqui anteriormente, né? No lugar do x, eu coloco 2 e a função se anula. A função aqui, ó, se anulou. Tá bom? Isso aqui é do primeiro grau.
Tá, mas o conceito que eu estou falando, isso não muda. Isso não muda para nenhum tipo de função, seja ela de qual grau for, qual grau for. Deixa eu ver se está gravando, tá tudo ok. Vamos lá. Então, por exemplo, você vai ter uma função agora do segundo grau, né? Ax2 mais bx mais c. Uma expressão do segundo grau. Uma expressão, tá? E eu quero achar o valor de x, ou os valores x. Por que os valores? Porque aqui está elevado a 2. Nós vamos achar a priori dois valores, que tornam essa expressão nula, que tornam essa função nula. O que nós vamos fazer? Nós vamos achar esses dois valores de x. Quem já fez isso para a gente, eu não vou fazer nesse vídeo para não ficar muito longo, tá? Na internet você tem, senão a gente vai fugir um pouco da temática da aula. Foi o Bhaskara. Bhaskara fez isso para a gente já, tá? Existe uma série de comandos aqui que ele vai fazendo, vai dividindo por A, vai fazendo fatoração, vai jogando para o outro lado, trocando sinal, né? Trocando operação, raiz quadrada, aquelas coisas todas, né? E você vai chegar naquela formulazinha que acredito que a maioria de vocês já conhece. Menos B mais ou menos, tá? É daqui que a gente vai tirar dois valores, um do mais e um do menos. Raiz quadrada de B2 menos 4AC. Tudo isso dividido por 2A, tá bom? O B2 menos 4AC a gente conhece mais como o famoso delta, que eu particularmente gosto de calcular separado, para não calcular essa equação toda que fica muito grande. O delta ele tem um nomezinho dele, tá? Ele se chama discriminante, tá bom? Então, se a questão pedir calcule o discriminante, é calcular o delta, simplesmente. E tem uma coisinha interessante aqui para falar em cima do delta, tá bom? Inicialmente, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tá? Eu não vou escrever mais o B2 menos 4AC, sobre 2A. Então, por exemplo, se eu colocar o delta, tá? Colocar o delta, se eu colocar delta igual a zero, tá? Um exemplo, delta igual a zero. O zero é um parâmetro muito bom, porque o zero ele é um divisor de águas, né? O zero não é nem positivo nem negativo. O que tiver à direita do zero vai ser positivo, o que tiver à esquerda do zero vai ser negativo. Então, temos positivos para a direita, negativos para a esquerda, e o zero ali no meio dividindo eles dois, tá bom? Se o delta é igual a zero, eu vou fazer esse raciocínio aqui. Então, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de zero, né? Já estou considerando o delta igual a zero, sobre 2a. Ora, raiz quadrada de zero é zero, né? Então, eu vou ter x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de zero, que é zero, sobre 2a. E daqui eu vou tirar as minhas duas raízes, que a gente chama de x1, x2, x', x duas linhas, tanto faz, tá bom? Então, uma vai ser a menos b mais zero, sobre 2a, e a outra vai ser menos b menos zero, utilizando o sinal de mais e de menos, né? Sobre 2a. Utilizando aqui, ó, o mais e o menos, separadamente. O mais aqui e o menos aqui. O que acontece? O zero ele não influencia nem na subtração e nem na soma. Então, nós vamos ter as nossas duas raízes, x1 menos b sobre 2a e x2 menos b sobre 2a. O que foi que você está observando aqui? Que as duas raízes x1 e x2 são iguais, né? Menos b sobre 2a. Eu não sei quem é b e quem é a, mas elas vão me dar valores. Menos b sobre 2a. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou concluir que quando o meu delta é zero, eu vou ter duas raízes, né? São essas duas aqui, x1 e x2, reais, porque elas existem, tá bom? Elas existem. E iguais, ou seja, isso aqui já é uma teoria. Duas raízes reais iguais, isso subentende que o delta é zero, tá bom? Porém, agora, vamos considerar uma outra hipótese. Vamos considerar
que o delta é negativo, tá bom? Então vamos lá, colocar um delta negativo. Não vou botar um valor não, tá? Só vou considerar que ele é negativo. Então menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Vou botar um delta negativo, ó, a gente sabe que o delta é negativo, tá bom? Tudo isso, perdão aqui, tudo isso sobre 2a. Ora, é sabido que a raiz quadrada de um número negativo, ela não existe no campo dos reais. Ela só vai existir num outro campo de números, que são os números imaginários, complexos, né? São números imaginários. E vocês não vão ter números imaginários ainda. Então, esse resultado aqui, ele não existe. Símbolozinho de não existe é assim, ó. Não existe isso aqui. Não existe raiz quadrada de número negativo. Se não vai existir a raiz quadrada, não vai existir esse x. Ué, se não existe esse x, o que eu concluo? Que quando o delta é negativo, nós não teremos raízes nessa equação. Não tem números que anulam aquela função. Porém, não existem, né, que são duas, não existem raízes reais, tá? Vocês vão ver mais futuramente que essas raízes serão raízes não reais, né? Se elas não são reais, não são reais, mas serão chamadas de raízes imaginárias, tá bom? Imaginárias é um número i, é uma outra temática, tá? Vocês ainda não precisam aprender isso não, que isso é matéria de segundo ano ali do ensino médio, tá bom? E claro que a gente tem uma terceira hipótese, que é a mais utilizada, que é quando o delta é maior que zero, tá bom? E a gente vai achar um valor, tá bom? O delta maior que zero, então x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de maior que zero é um número positivo, sobre 2a. E nós vamos ter dois valores, x1 e x2. Nós vamos encontrar esses dois valores. Eles vão existir, beleza? E não serão iguais. Essas contas darão valores diferentes. Daí a gente diz que quando o delta é maior que zero, nós teremos duas raízes reais, sempre reais, e diferentes uma da outra. Diferentes uma da outra, distintas, tá bom? Indo lá para baixo, nós, por exemplo, nós temos essas equações aqui, ó. Por exemplo, a questão 1, né? Item 1. Determine os possíveis zeros. Olha aqui, o que são os possíveis zeros? É o que tornam a equação, a função nula, a sua função, o seu polinômio, a sua equação zeros. Ou seja, você tem ali o x2 menos 3x mais 2 igual a zero. Num primeiro momento, como vocês estão no 8º ano, é interessante que vocês façam Bhaskara, tá? Para que a gente explore um pouquinho esse desenvolvimento de saber quem é o A, quem é o B, quem é o C, né? Utilizar esses deltas em cada caso, quando não existem raízes reais, quando existem. Depois de um tempo, a gente acaba se acostumando ali a fazer subproduto, mas é um vício, tá? É um vício perigoso. Então, primeiro momento, né, embora canse, a gente é bom fazer aqui o nosso delta no padrão, tá bom? Nosso delta, nosso Bhaskara no padrão. Aqui na frente do x tem um 1, tá? Ele não pode ser zero, senão não vai ser uma função de segundo grau. Então, nós temos aqui o nosso A, está na frente do x2, o nosso B, que está na frente do x, e o nosso C, que é o termo independente, tá bom? Então, esse aqui é o nosso A, está na frente do x2, esse aqui é o nosso B, está na frente do x, e esse aqui é o nosso C, que se chama termo, como ele não tem x, né? Então, ele independe do valor de x, por isso que ele se chama termo independente de x, simplesmente termo independente. Deixa eu ver se está tudo ok com a gravação. Tá tudo ok. Tem que ficar olhando de vez em quando, porque eu estou sozinho, né? Se tivesse alguém aqui. Beleza? Então vamos calcular o nosso delta. Bonitinho, tá? Então, delta aqui. Eu gosto de calcular o delta antes, tá bom? Delta B2 menos 4AC. Então, vou colocar os valores, né?
dentro dessa expressão B2 menos 4AC. Quem é o meu B? Cuidado que o meu B é menos 3. Então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes o A. O A é 1, vezes o C é 2. E não se perder nessa continha. Menos 3 ao quadrado aqui dá 9, menos 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Opa, 9 menos 8, delta igual a 1. Daqui a gente sabe que delta igual a 1, né? Ou seja, delta é maior que zero. Então, nós vamos ter duas raízes reais e, saiu esquisito, né? E distintas, tá bom? Nós vamos ter duas raízes reais e diferentes uma da outra. Então, nós vamos agora fazer o nosso Bhaskara, tá? Então, x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada desse delta aqui que a gente acabou de achar, né? Igual a 1. Tudo isso sobre 2a. Então, x igual. Esse menos é da fórmula. Cuidado que o b é menos 3. Então vai ficar menos 3, tá? O b mesmo é menos 3, tá bom? É esse daqui, ó. E esse menos aqui da frente é da fórmula. Esse menos que eu vou pintar de rosinha aqui, ó. Esse menos aqui é da fórmula. Eu vejo gente errando isso aí de bobeira. A fórmula de Bhaskara. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Delta é 1, né? A gente calculou aqui a parte. Sobre 2 vezes A. Olha, o A é 1, tá bom? Vai ficar 2 vezes 1, que vai dar o próprio 2. Então, x igual a menos com menos aqui, ó, vai virar mais. 3 mais ou menos, tira a raiz quadrada de 1 sobre 2. Pronto. Aqui eu vou tirar as minhas duas raízes, x1 e x2. Beleza? 3 mais 1 e 3 menos 1. Ambos aqui dividido por 2. Vai ficar 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. São as duas raízes. Beleza? Então, assim, não vou fazer todas, né? Porque eu acredito que vocês já tenham feito a maioria delas. Eu vou fazer a item 3 aqui, porque o item 3 está incompleto. Né? É interessante a gente saber quando está incompleto. 2x2 menos 4x. 2x2 menos 4x. Repare que tem o A. Nós temos o A. Deixa eu botar de amarelo. Nós temos o A. Nós temos o B. E nós não temos o C. Tá bom? A gente chama isso de equação incompleta. Então, nós temos aqui o nosso A, que é 2, nós temos o nosso B, que é menos 4, e o nosso C aqui, que se ele não está aqui é porque ele é zero, tá bom? E você pode colocar ele na sua equação, não tem problema, tá? Eu aqui não vou me preocupar muito em resolver, tem umas soluções alternativas para esse tipo de equação, tá? Mas eu estou mais interessado na função em si, né, em uma parada que eu vou falar logo daqui a pouco, do que propriamente ficar mostrando essas coisas, que é um campo muito vasto, entendeu? Senão a gente acaba se perdendo, tá bom? E aos pouquinhos, conforme vai tendo mais vídeos, vocês vão percebendo a maneira de resolver, tá? Não se preocupe muito com misturar as bolas aqui, não, tá bom? Então, olha só, você vai resolver o delta bonitinho, B2 menos 4AC. Então, o B ali, ó, é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, vai dar 16, né? Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 0. Ué, quando eu multiplico por 0 é uma delícia, né? Porque o 0 mata tudo. É igual ao 70. Menos 4 ao quadrado, 16, delta 16, e pronto. Agora nós vamos colocar no nosso gracioso Bhaskara. Lindão, aqui, ó. Novamente, cuidado, tá? Que esse menos aqui é da fórmula. Menos, quem é o B? O B é menos 4. Então, vai ficar menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 16, sobre 2A. O A é 2, tá? Toma cuidado aqui que o A é 2, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes 2. Ó, vou botar aqui, ó. Cuidado com B, que é menos 4. E cuidado com A, que é 2. Tá bom? Então, vai ficar menos com menos aqui, vai virar mais. Raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2 vezes 2, que é 4. É um 4 para cima e para baixo, né?
Ponto 4. Pronto, nós vamos achar nossas duas raízes. 4 mais 4, utilizando os dois sinais, né? Mais e menos. 4 menos 4, todo mundo dividido por 4. Só ali intercalando os sinais. 4 mais 4, 8, dividido por 4, 2. E 4 menos 4, 0, dividido por 4, 0. São os dois números que anulam a minha função. Ou seja, quando eu utilizo o 2 na minha expressão, eu encontro zero. É para isso que serve a raiz, para anular a função, o polinômio, a equação. Quando eu utilizo o zero, também dá zero. Aqui em cima também poderia ter feito a mesma coisa, né? A raiz é 2. O que isso quer dizer? Quando eu utilizo 2, isso aqui vai dar quanto? Zero. O 1 é raiz. Quando eu utilizo 1, isso aqui dá zero. Isso tem a ver lá com polinômio. Não sei se vocês vão lembrar que eu vou falar, teorema do resto, né? É divisível. Então, ó, quando o resto é zero, esse número aqui é raiz do polinômio. No caso aqui é a raiz da função, ó. Raiz da função. Mas para ser raiz, esse camarada aqui tem que ser zero. Tá? Isso aqui tem que ser zero. Mesma coisa aqui, ó. O 2 é raiz. Por que a gente sabe que é raiz? Porque esse resultado aqui está dando zero. Tá? Uma coisa vai interligando a outra. Com o tempo, vocês vão acostumar com isso. Tá bom? Beleza? Então a gente vai dar uma avançada. O que vai acontecer? Vai ter uma questãozinha aqui. Eu tenho uma pulada aqui. Por exemplo, aí agora eu tenho, ó, aquilo que eu falei lá dos deltas, né? Eu tenho aqui a minha função. Eu vou pegar aqui a função 1, tá bom? Vamos aproveitar aqui o quadro. Eu tenho aqui, ó, a minha função 1. Vou fazer aqui para poder pintar. F de x igual a... Vou botar M maiúsculo, tá? Eu não gosto de trabalhar com M minúsculo, não. Mais 2M mais 3x mais M, tá? Primeira coisa é saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Para calcular o delta. Para saber quem é. Então, ó, na frente do x2 é o A. Na frente do x aqui, incluindo o sinal aqui, tá bom? Embora que seja mais, mas às vezes é menos. É o B. E o C aqui, ó, incluindo o sinal, é o termo independente. O que ele está pedindo no item 1? Tenha 2 zeros reais distintos. Olha aí. Distinto quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso delta é maior que zero. Então a gente vai ter que usar o delta B2 menos 4AC, por isso que é importante a gente saber quem é o A, quem é o B, quem é o C, e jogar na expressão que ele está pedindo. Então, vamos lá. Então esse aqui é o nosso A, né, na frente do x2, esse aqui é o nosso B na frente do x, esse aqui é o nosso C. Continha. Vamos lá, como ele quer que tenha 2 zeros reais distintos, esse delta aí é maior que zero. Então, B2 menos 4AC é maior que zero. Vou colocar aqui do lado, tá? Então, quem é o B2? 2M mais 3 ao quadrado. B2, B ao quadrado, né? Menos 4 vezes A, quem é o A? M menos 1, quem é o C? M. Tudo isso é maior que zero. Vai dar um trabalhinho, né? Tá? Por isso que é importante aqui, ó, produto notável, né? Eu tô na minha mente também que eu vou dar uma aula para vocês de produto notável e fatoração ao mesmo tempo, tá? Então, para quem já sabe, beleza. Para quem não sabe, é bom saber, porque isso é matéria base. Tem que saber para você não parar na matéria em si, que é a função. Então, aqui, ó, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, que é 2m, vezes o segundo, que é 3. Multiplica todo mundo. Vai dar 2 vezes 3, 6, vezes 2m, 12m. Quadrado do primeiro, duas vezes do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui toma cuidado, que é menos 4 vezes m. Eu vou até mudar aqui, ó. Esse 4, que está aqui na frente, né? Menos 4, e o m menos 1, eles estão multiplicando entre si.
Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso escrever assim, ó, menos 4m, né? Aproximar esses dois aqui, m menos 1. Vamos copiar tudo de novo, para não ficar tão sujo o quadro. Menos 12m mais 9. Agora eu faço aqui a distributiva, ó, menos 4m vezes m, menos 4m ao quadrado, menos 4m vezes menos 1, mais 4. Vai rolar uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é tchuc, tchuc, ó. Some com isso daí. Ficou pequenininho agora, né, ó. 12m. Faz a continha aqui, ó. 9 mais 4. Eu tenho mania de sublinhar o que eu já vou usando, né? Às vezes tem muita coisa. Você pode esquecer alguém ou botar alguém em dobro, né? 12m mais 13, maior que zero. Passo 13 para o outro lado. 12m vai virar menos 13. Pronto. O 12 está multiplicando. Vai passar para o outro lado. Dividindo. Pronto. M maior e menos 3 sobre 12. Fica uma continha feia, mas é isso mesmo. Tá bom? O importante é o desenvolvimento. É você saber que quando o delta é maior que zero, né? Quer dizer que as raízes são reais e distintas. Separar bem quem é A, B e o C. Tá bom? Vamos fazer o item 2 aqui. O item 2. O item 2. Deixa eu ver só se tá tudo certo lá. Tá tudo bem, não tem. Saiu a minha cara aqui de novo, tá vendo? De vez em quando sai. Voltei minha cara aqui. O item 2, ele diz que tem um zero. Olha aí, olha o que ele está falando. Ó. Um zero real duplo. O que quer dizer isso? Que tem duas raízes reais e distintas. Tá? Esse zero real duplo aqui. Duas raízes reais distintas, não, perdão. Duas raízes reais e iguais. Quando a gente tem duas raízes reais iguais, é a mesma coisa que a gente falar que tem dois zeros iguais, que é a mesma coisa que a gente falar que tem um zero real duplo, duplo de 2. Então aqui o delta igual a zero. E a gente vai resolver essa equação. Vamos fazer aqui em cima, tá? M mais mx2, m mais 1 mais m mais 1. Faltou um x aqui, ó, tá? Faltou um x aqui, tá? A gente vai colocar para não perder a questão. Mas faltou um x ali. Numa prova mesmo valendo essa questão, ou você faria do jeito que estava, né? Ou possivelmente ela ia ser anulada. Tá? Erro de grafia aí. Vamos lá, vamos copiar lá. mx2 mais m mais 1x mais m mais 1 tem um zero real duplo. Delta igual a zero. Vou colocar na folha de cima, tá? Vou colocar aqui. F de x igual a mx2 mais m mais 1x mais m mais 1. A gente já sabe que a raiz é um zero real duplo. Zero real duplo. O que isso quer dizer? Delta igual a zero. Vamos lá, vamos separar quem é A, quem é B, quem é C. Olha quem é o A, olha quem é o B, incluindo o sinal aqui, tá? Quando é mais, não atrapalha muito não. Quando é menos, atrapalha um pouquinho. Principalmente aqui do C. E o C. Então, ó, vou sempre colocar aqui, mas não tem tanta necessidade de fazer com tanto capricho aqui como eu tô fazendo. Tô fazendo para deixar bem nítido, tá? Quem é A, quem é o B, quem é o C. Aquilo que eu falei, a gente tem que saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Eu tenho muitos alunos do ensino médio que não sabem diferenciar isso. O C é o cara que não tem X. Então, todo mundo que está sem X é o C. É o termo independente de X. Vamos lá. Delta B2 menos 4AC, a gente sabe que esse delta é zero, né? Porque ele falou para mim que o zero é real duplo. Vamos lá, vamos resolver. Quem é o B? M mais 1 ao quadrado menos 4 vezes A. O A é M. Bota aqui o A. Ó, e o C é M mais 1. Isso tudo aqui dá zero. Vamos lá. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Acabei de resolver esse produto notável. Aqui você tem um menos 4m, tá? Menos 4m aqui está multiplicando com quem? Menos 4m vezes m, vai ficar menos 4m ao quadrado, menos 4m vezes 1. Vezes 1 é só repetir, né? Vamos lá, vamos brincar agora de diminuir aqui os... Ó.
M2 menos 4M2. Vou botar aqui do lado. Vai ficar menos 3M2. 2M com menos 4M. Menos 2M. E mais um, mais um. Ó, repare que eu sublinhei todo mundo ali, ó. Beleza. Vamos calcular as raízes. É o que é o valor de M, para que essa função tenha um zero real duplo. Então, para calcular a raiz, tá? Ou você deixa do jeito que tá, né? Eu acho até legal deixar do jeito que tá para a gente treinar. Mas para calcular a raiz, eu posso multiplicar toda a equação por menos 1, tá bom? Mas eu não vou multiplicar, não, porque eu quero justamente treinar esses números mais e menos, que às vezes isso aí serve para quando você for fazer uma expressão numérica fora dessa matéria, e a pessoa fica muito confusa quando tem sinal de menos, de mais, tem muito sinal de menos, de mais, não sei o que e tal. Então é bom você se acostumar com esse visual. Ó, o A é menos 3, o B é menos 2 e o C é o termo independente. Ó, vou fazer aqui com carinho, tá? Esse é o A, esse é o B, esse é o C. E a gente vai fazer Bhaskara de novo. Só que aqui a gente vai calcular realmente as raízes. Então vamos lá. Calcula o delta primeiro aqui, né? B2 menos 4AC. Vai chegar uma hora que vocês vão encher o saco de ficar escrevendo B2 menos 4AC. Já vai tacar o ABC direto. B2 menos 4. Cuidado, ó, olha quem é o A. É menos 3. Tá bom? E o C é 1. É justamente para isso que eu estou deixando. Para você fazer essas continhas. Menos 2 ao quadrado é 4. Ó, menos 4. Menos 4 com menos 3 com 1. Menos com menos vira mais 12. Tá bom? 4 vezes 3 dá 12. Delta é 16. Então agora nós vamos calcular o nosso Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo sobre 2A. Só cuidado que o B é menos 2, tá bom? Então vai ficar menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16 sobre 2A. E cuidado que o A também, ó, é menos 3. É conveniente a gente colocar um parênteses em números negativos, tá? Agora é só não se perder aí, ó. Ó, aqui é menos com menos, e aqui, ó, cuidado aqui que é 2 positivo com 3 negativo, tá? Então vai ficar 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, e aqui vai dar menos 6, ó, que é 2 vezes menos 3. Deixa assim mesmo, tá? Vamos lá fazer a nossa continha do x1 e x2. Um vai ficar 2 mais 4 sobre menos 6, e o outro vai ser 2 menos 4 sobre menos 6. 2 mais 4, 6, sobre menos 6. 2 menos 4, menos 2, sobre menos 6. Então, o que você tem aqui? Ó? 6 positivo com menos 6 negativo. Então, uma das raízes é menos 1. No caso aqui não é nem x, né? Porque a gente está calculando uma equação que está com a letra m, né? Então, no caso aqui, nós temos o m para calcular, né? E a outra aqui vai dar o quê? Menos 2 com menos 6. Na divisão, menos com menos vira mais, tá bom? Então vai dar 2 sobre 6 mesmo, que simplificado, né? Dividir por 2 vai dar 1/3. Ou seja, eu tenho m igual a menos 1 ou m igual a 1/3. Se eu colocar qualquer um desses dois valores de m, eu vou deixar toda a minha função com zero real duplo. Beleza? E o item 3, deixa eu ver se está tudo ok ali. A câmera saiu de novo. A gente coloca ela de novo. O item 3, ele diz que não tem zeros reais. Show, né? Não ter zeros reais quer dizer que o delta, ele é um delta, não tem zeros reais, é um delta negativo. Nós temos a nossa funçãozinha aqui, eu acho que dá para colocar aqui, tá? Vamos lá, é m mais 1 x2, 2m mais 3, m menos 1. É o item 3, né? F de x igual a m mais 1 x2, 2m mais 3, e o último é m
menos 1, não é isso? É isso aí. Bom, novamente, separando direitinho, ó, o nosso A, que está na frente do x2, o nosso B, que está na frente do x, e o nosso C, que é o termo